O meu cronômetro marca 45 minutos, é a segunda etapa de jogo. O Joinville continua trocando passes no seu campo, sem pressa. A vitória vai se aproximando. 1-0 para o Joinville. O Juventus parece não ter forças para a reação. Aponta o centro do gramado, levanta os braços. José Faville Neto termina o campeonato catarinense de 1976. O Estádio Olímpico está em festa. Há uma imensa mistura, podemos observar, de emoção, risos, lágrimas e a imensa alegria de todo o povo de Joinville. Termina o jogo no Olímpico. O Joinville é um grande campeão catarinense do ano de 1976. O ano de 1976 foi marcante para Joinville e eu vi. Já éramos a maior cidade e o maior centro industrial do estado de Santa Catarina, com mais de 500 empresas instaladas, uma população de 200 mil habitantes, 81 mil eleitores e se desenvolvendo a um ritmo acelerado. Já no futebol, bem diferente desse momento promissor, o América Futebol Clube e o Caxias Futebol Clube, as equipes que dividiam a cidade em duas paixões, conviviam com sérios problemas financeiros. As perspectivas para a temporada de 1976 não eram nem um pouco animadoras. O risco de desistência do futebol profissional era real. A nossa situação no América era muito delicada. E do Caxias também era praticamente iguais. Eles estavam em situação de insolvência. Não tinha como continuar mais os dois clubes na situação que estavam naquela época. Eu me lembro até que eu estava com 6 ou 7 meses de salários atrasados e, consequentemente, isso atrapalhou muito os dois clubes. Um grupo de jogadores do América, com o Joel Mendes, com o Nelinho e o Ademir Feijão, eles foram no Jornal Joinville, eu iniciando, eles chegaram assim, olha, estamos nos apresentando aqui como representantes do grupo, que a partir de agora estamos em greve. Essa greve era por falta de pagamento. Não havia dinheiro para pagar salário dos jogadores do América. E então coube ao empresário e desportista João Ranzen Neto, da companhia Ranzen Industrial, a Tigre, liderar neste momento o movimento pela fusão do departamento de futebol profissional das duas equipes. Ele conversou com dirigentes dos dois clubes, com lideranças empresariais e com nomes de destaque da imprensa e colocou sua proposta em prática. Naquela época era pouca gente da imprensa, que tínhamos 3 órgãos só que cobriram, né? Esporte Joinvilense, Rádio e Cultura, Jornal do Joinville, que era Hilário Miller, Roberto Borba começando lá, e o Jornal Notícias, que era o Maceió. E o Joãozinho Anzel fez uma reunião com esse pessoal da imprensa, apresentou a proposta e foi aprovada. Não houve rejeição nenhuma, todos gostaram e aprovaram, até porque Caxias América passava por uma extrema-unção, né? O Maceió, o colunista Maceió do Jornal A Notícia, contou dessa forma um desses encontros. Abre aspas, para João Ranzen Neto. O que eu quero dizer aos senhores é que eu tenho recebido reiterados apelos para que assuma a presidência do Caxias e jamais vou aceitá-los, porque se o fizesse, estaria suportando conscientemente os maiores despropósitos,
Se me permitem, posso prestar uma colaboração mais estreita ao futebol de Joinville se tivermos no lugar do Caxias e América apenas um clube. Fecha aspas. Uma possível fusão, porque o João disse que eu poderia ajudar melhor os dois clubes fazendo um clube só, aí eu poderia colaborar um pouco mais. De Madrid, onde mora, João Hansen Neto conta por e-mail como foi o processo que resultou na fusão. As duas equipes estavam em um jejum de títulos por muitos anos, o que tornou mais fácil o trabalho de convencimento entre caxienses e americanos. Óbvio que foram alguns dias de grande tensão, pois havia alguns cartolas da velha guarda que se opunham, mesmo sem apresentar argumento contrário, mas acabaram cedendo às pressões, principalmente da população, que queria a fusão. Eu estava em Florianópolis e recebi uma ligação do presidente da companhia Hansen, o empresário João Hansen Neto, me pedindo para dar uma chegada lá em Joinville, no gabinete dele, tomar um café com ele. E aí sentamos, a nossa conversa e a nossa visita para tomar um café durou 3 minutos. Ele fez uma pergunta, eu respondi, se levantou e agradeceu. A pergunta que ele me fez é a seguinte: vai nascer o Joinville Esporte Clube. Qual é o comportamento da imprensa da capital em relação ao Joinville? E nós respondemos da seguinte forma: Sr. João, o Joinville, se for o que nós estamos esperando que seja, e tiver títulos, e tiver viagem, e tiver conquistando alguma coisa, e disputando, representando Santa Catarina, vamos estar com ele lado a lado, 24 horas. É Santa Catarina. Ele agradeceu e saímos, viemos embora. E nasceu em seguida o Joinville Esporte Clube. Em uma reunião na sede da Recreativa da Tigre, com dirigentes dos dois clubes e com representantes de jornais e emissoras de rádio, foi oficializada a fusão dos departamentos de futebol profissional do Caxias Futebol Clube e do América Futebol Clube, surgindo então o Joinville Esporte Clube. Essa reunião foi no dia 27 de janeiro de 1976, portanto 2 dias antes da oficialização do surgimento do Joinville, que foi no dia 29 de janeiro de 76. A partir daí, houve uma mudança profunda e total no futebol de Joinville e na sua organização. A data oficial de fundação foi escolhida então como 29 de janeiro de 1976. E aí nasceu o Joinville sob o signo da vitória, do sucesso, 1976. Superadas as barreiras iniciais, João Hansen Neto conta que o passo seguinte foi passar o chapéu entre os empresários joinvilenses, pedindo colaboração sem retorno algum. Obteve algum sucesso, não esperado, disse ele. A meta agora era escolher o presidente do novo clube. O perfil já estava delineado e definido. Alguém que não fosse americano e nem caxiense, mas que gostasse do esporte, entendesse de finanças e administração. O empresário conta que vários bons nomes foram avaliados, mas que prevaleceu a indicação de seu saudoso pai, o empresário João Hansen Júnior. Valdomiro Schitzler, gerente do Banco Sul Brasileiro, foi o escolhido. Eles marcaram um almoço no Beer Kelly, se não me engano, e nesse almoço o João conversou com meu pai e no meio da conversa perguntou: Valdomiro, o que tu entende de futebol? E o meu pai respondeu: eu não entendo nada. E o João ficou desarmado, provavelmente, né? Não sabia o que dizer. Enfim, eles continuaram a conversa e terminaram o almoço e não ficou nada decidido. Algum tempo depois, segundo o relato do próprio João, numa conversa que eu tive com ele, aí, conversou com o pai dele e falou: pai, mas como que o senhor me indica o seu Valdomiro para presidente do Joinville, se ele disse para mim que não entendia nada de futebol? E o seu João respondeu: ele pode não entender nada de futebol, mas é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que vai dirigir o clube com dedicação
e com honestidade. Em um jantar, expus um novo conceito. Antes da sobremesa, ele já era o novo presidente e nos tornamos ótimos amigos, relata João Hansen Neto. No começo, assim, um dia nós estávamos, mas Valdomiro, você é um gerente bancário, não entende de futebol muito. Ele disse, vocês que pensam que eu não entendo. Eu ouço há muitos anos, todos os dias, os noticiários lá do Rádio Tupi, Rádio Globo, à noite, sou fluminense. Aí foi. O Valdomiro Schitz tinha uma liderança inconteste, né? Era o homem que comandava todo o processo do Joinville. Assim que foi feita a fusão, João Lima, então técnico do América, assumiu interinamente a função de treinador do Joinville Esporte Clube. Foi ele quem dirigiu o time no primeiro jogo oficial, o amistoso contra o Vasco da Gama, em 9 de março de 1976. Numa indicação do próprio João Lima, o argentino Florial Garro, ex-jogador do Palestra Itália, hoje Palmeiras de São Paulo, deveria assumir o cargo. O cara chegou aqui, vamos fazer um jogo treino aí com a Tigre à noite para ele conhecer o time. Aí daqui a pouco olharam para o banco, o gringo dormindo no banco. O principal argumento contrário a ele foi sua idade avançada. O presidente Valdomiro Schnitzler indicou então Alcino Simas, 36 anos, ex-jogador, com passagem como técnico pelo Caxias de Joinville em 75 e na época gerente do Banco Besc. Aí houve lá, acionaram o presidente da federação, Giuliari, que era amigo do Antônio Carlos Conde Reis, que era o governador, que Alcino disse, não, eu vou, mas não quero perder o emprego, eu vou me aposentar daqui 2, 3 anos. Aí o Besc emprestou, o banco emprestou, né, o Alcino, inclusive com afastamento, mas recebendo o salário dele, aí o Joinville pagou mais um pouquinho. Então, esse foi assim a história do Alcino, primeiro técnico, que deu certo, né, foi campeão. O Alcino era uma pessoa muito simples, ele também foi jogador de futebol. A importância que eu vejo, que eu via nele, de que ele dá uma tranquilidade para a pessoa jogar, mostrar o seu futebol. Se for para fazer uma jogada individual, faça a jogada individual. Eu era o capitão do time e isso me transmitia uma segurança tremenda e isso era repassado para os nossos atletas e que deu tudo certo e o Alcino foi o primeiro técnico campeão, né? O Alcino, modéstia à parte, malandro no futebol, de muito conhecimento, então ele dava o recado. Quando um jogador se machucava, olha, desculpe, mas até um jogador do time adversário, quando lesionava na proximidade do banco nosso, eu ia lá atender, mas já com o recadinho do Alcino, porque aí um jogador nosso se aproximava de mim, eu cochichava, soprava no ouvido dele para dar o recado. Né? Mas nós se dava muito bem e ele era muito, muito competente e confiava no meu trabalho. Grande Alcino, de saudosa memória. Ele foi um vencedor, um vencedor. Assim, o Alcino sempre foi uma pessoa muito compenetrada, focada nas coisas, muito séria, né? E ao mesmo tempo também era aquele treinador paizão para todo mundo. Procurava dar o espaço para todos. Muitos jogadores participaram de quase todos os jogos, né? De uma qualidade assim de educação, respeito. Dificilmente você via ele perder o palavreado dele, sempre numa mesma linha, uma mesma postura. Mas uma pessoa muito boa. O Alcino não, apesar dele ser o técnico, ele não se omitia de tentar mais uma palavra. Paulo, o que é que tu acha, o que é que tu não acha? Determinados jogadores que ele entendia, que tinham uma boa liderança. Um cara inteligente, ele era inteligente, viu? Silvio, você quer assim. O que ele pediu, eu fazia. Eu pedia lá para outro, tudo que, por causa disso que funcionou. O treinador falava, pedia, o cara fazia. Sentava ali na mesa, ficava pensando, pegava uma folha de papel, fazia os esquemas de jogo, como ele pensava. Dei todo o apoio, ficava sempre por trás, fazendo tudo e para ter tudo na hora, tudo prontinho, tudo arrumadinho. As viagens, tudo certinho. Foi uma época boa. Eu era amigo do Alcino Simas desde o tempo que ele jogava futebol.
E a gente fez muito. Entrevistei no Show das 10 muitas e muitas vezes o Alcino. Eu o admirava como pessoa. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Alcino Simas. Uma pessoa extraordinária. A gente nasceu de uma família que era muito ligada ao futebol, né? Meu pai foi jogador também. E depois o Alcino. Então, e eu procurava escutar tudo, estar por dentro de tudo. Às vezes eu perguntava o time para ele, ele não me dizia, que time que vai jogar, quem que vai jogar, não dizia. Mas assim procurava dar todo o apoio, né? Todo o apoio. Estava definido que o Joinville Esporte Clube teria no seu uniforme o vermelho, o preto e o branco, cores de América e Caxias. O designer e artista plástico Índio Negreiros, funcionário da companhia Hansen na época, foi o escolhido para criar o manto sagrado tricolor. Em 9 de março de 1976, Joinville comemorava 125 anos de fundação. Além da inauguração da Avenida JK, principal ligação sul-norte da cidade, outro evento mobilizou a população. A estreia oficial do Joinville Esporte Clube em um amistoso com o Vasco da Gama, tradicional força do futebol brasileiro, no campo do Caxias. Uma grande festa do estádio Ernesto Chilem Sobrinho para comemorar os 125 anos da Manchester Catarinense. Arquibancada lotada. Parabéns, Joinville, 125 anos. No campo do jogo, uma grande partida de futebol. Joinville Esporte Clube recebendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Lotou o estádio no primeiro jogo, tinha o Roberto Dinamite, o Antônio, o Mazzaropi, esse cara famoso, o Abel, Zé Mário. Marquei o Luiz Carlos, ponta esquerda, que jogou no Flamengo e no Vasco. Dinamite, como você citou, Fumanchu, Zanata, eles tinham vários jogadores ótimos, mas nós também estava ali correndo atrás da máquina e demos conta do recado, não perdemos, empatemos. Mas foi um bom resultado pela primeira vez que o time se apresentou. Eu assisti esse jogo em frente ao Ernestão, na casa do falecido Dr. Tufidipe. Nós assistimos em cima e quando o Jeque apareceu com foguetório, com a roupa, que foi a primeira vez que apareceu o uniforme, né? Aquilo ali é como se fosse uma certeza de que ia ter alguma coisa positiva para então. Que viu assim a mobilização que foi muito grande e deu aquele incentivo, aquele primeiro passo para que o Joinville se, poxa, o Joinville está jogando de igual para igual com um grande clube do futebol brasileiro que é o Vasco. Corta Fontan, é hora do contra-ataque tricolor, o torcedor vai levantando das arquibancadas, o passe é feito para Zequinha, Zequinha vê Tonho, Tonho vai pedindo, entrando na área, pode ser o primeiro, é agora, Tonho pé esquerdo, chutou, passou do Mazzaropi, é gol! Gol! Do Joinville Esporte Clube, Tonho do pé esquerdo bateu para vencer o Mazzaropi. Chute histórico, um jogo histórico, o primeiro gol histórico do Joinville Esporte Clube. Quando eu vi aquilo, né, aquela torcida, devia ter pelo menos umas 15 mil pessoas lá, gente trepada naquelas torres. Era incrível, assim, não tinha mais lugar, não cabia mais uma pessoa ali dentro. Agora vejam que curioso isso, sobre o hino. A cidade de Joinville não tinha um hino oficial. No amistoso contra o Vasco, a banda do 62º Batalhão de Infantaria tocou como hino da cidade a música Cidade das Flores, produzida pela Rádio Cultura para homenagear Joinville. Foi amor à primeira vista.
és a glória dos teus fundadores, és monumento aos teus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. Porque a Rádio Cultura tinha mandado fazer em São Paulo, no estúdio da RGE, com os titulares do ritmo, e caiu no gosto popular. E esse hino, a Rádio Cultura começou a rodar muito, não só a Rádio Cultura, como a Rádio Difusora, na época. A música passou a fazer parte da trajetória do GEC e se popularizou. Pouco mais de um ano depois, em julho de 1977, foi transformada em hino oficial da cidade. A Rádio Cultura foi muito feliz, mas nem a Rádio Cultura imaginava que isso fosse tão longe até os dias de hoje, né? E eu fico muito feliz e agradeço a Deus por ter me dado esses momentos tão felizes, extraordinários, inesquecíveis da minha vida. Somente em 1998, já com 22 anos de existência, o Joinville Esporte Clube passou a ter seu próprio hino, Nasceu Campeão. A letra é da compositora Giannini Bona e o arranjo musical de Luciano Koenig de Castro. Não eu boto pé na garra desse coelho, tem raça e pedigree, nasceu pra campeão. A rivalidade dos tempos de Caxias e América foi deixada de lado. O clima foi de união e amizade entre os atletas. O clima foi o melhor possível. O grande segredo do sucesso do GEC campeão no primeiro ano foi a união dos clubes, principalmente dentro do campo. Porque se não tivesse essa harmonia, não tivesse essa sinergia entre os atletas, certamente que a coisa não correria tão bem como correu. Foi uma coisa espontânea e o sucesso veio em função disso. Era como se fosse uma família. Não tinha diferença, não tinha rivalidade. Deu muito certo a fusão. Desde o início do treinamento não tinha assim rivalidade. Quando o técnico trocava alguém, né, botava no banco, aquilo era tão normal que é como, repito novamente, uma família. Foi uma união que deu certo. É raro uma fusão, uma cidade dar certo. De Joinville deu certo. Nós entrávamos com raça, com vontade, já esperando a hora de entrar em campo. E o time talvez não era tão bom, mas a vontade, a força de vontade valeu muito. Amizade fantástica. Não teve rachamento do grupo, nada. Porque só vez que o grupo se uniu, que nós fomos campeões. Se tivesse rachado, não chegava onde chegou. Nós se unimos. O Joinville começou com o pé direito em todo sentido. A amizade foi fértil, não foi uma amizade assim, escondida. Foi uma amizade fértil, aberta. Uma coisa esplendorosa, uma coisa maravilhosa. Como é que nós vamos fazer agora, se até o mês passado a gente brigou em campo, né? O último clássico e cada um queria tirar vantagem. Então era um cenário para não dar certo. E aí mostram uma perspectiva para nós de que vocês vão ganhar mais, vocês vão ganhar salários maiores, vão ter condição melhores, vão ter lugar para dormir, vão ter lugar para comer, vão ter departamento médico. Opa, para aí. Ninguém é tão assim que não perceba isso. Cara, tá vindo uma coisa melhor para nós. E nós vamos ter que se agarrar nisso. Independentemente de nós sermos adversário até o mês passado, mas a partir de amanhã, quando todos assinarem o contrato, quando todos forem colocar o uniforme, nós vamos colocar o mesmo uniforme. Então houve esse trabalho fora de campo também, de conscientização de todos os atletas. A fusão, nós se tornamos tudo, parece os irmãos, né? Batalhamos juntos, brigamos pelo clube. O começo do GEC no campeonato catarinense não poderia ter sido mais animador. Foram 6 vitórias seguidas.
Já na primeira partida, lotou o Estádio do América, na nossa vitória de 1-0 com o Marcílio Dias aqui. E depois, nos jogos sucessivos, era só o estádio lotado. Então, na torcida existia uma euforia, né? Torcida. Mas dentro do grupo, não havia esse, porque na época a hegemonia era Figueirense e Avaí. No estado, Figueirense disputava campeonato nacional, Avaí campeonato nacional, eram as forças máximas do catarinense. Então a capital estava dominando. Mas havia aquela euforia da torcida, no sentido de, opa, e uma boa campanha sempre ajuda para motivar. Eu acho que o resultado dos primeiros jogos, ele diz muita coisa. Porque o resultado do trabalho, ele só tem valor se o resultado dos primeiros jogos ou dos jogos que vão ser disputados, as partidas que vão ser disputadas, ela tem um resultado positivo, né? E a gente começou já assim, a gente começou passando a imagem para os outros clubes que nós somos um clube diferente. A nossa forma de fazer as coisas mudaram, né? A nossa forma de aquecer para começar o jogo era a forma diferente que eles viam na gente. E aí eles começaram a ficar mais preocupados conosco. Aí está vindo coisas diferentes. Sempre prevalecia os dois da capital, prevalecia Criciúma, né? E agora o que é que os dois se juntaram lá em Joinville que possa dar certo, né? Então, isso aí eu acho que foi os resultados iniciais, que foi o alicerce das coisas que aconteceram dali para frente. E que eu vi que realmente o Joinville estava indo numa crescente, né? Porque estavam os resultados aparecendo e mais do que isso, havia um interesse da comunidade. O que você via? Qualquer jogo pequeno, o estádio estava praticamente lotado. O povo começou a acreditar e aquilo começou a incutir na cabeça das pessoas e o clube crescendo junto com a comunidade. Isso que eu acho que foi o principal elo do JEC com a cidade. Mas o Joinville teve essa felicidade de ter um time aguerrido, unindo as poucas peças do Caxias, as poucas peças do América, para que se formasse um time competitivo naquele momento. Ficou definido que nesse ano, primeiro ano, seria só com jogadores de Caxias América. Depois, 77, 78, a coisa ia crescer, era para ser de uma forma natural. Mas aí aconteceu aquilo, largou o campeonato com 6 vitórias. O time foi bom, chegou até a contratar jogadores durante o campeonato, que não era para contratar ninguém. Aí o Ratinho tinha recém-chegado na cidade, ponto direito, chegou em São Paulo, abriu uma loja de esportes, ali, Ratinho Esportes, e houve um comentário na cidade que parece que o Jaime estava interessado. Aí o Ricardo Passos, um dia cheguei lá na rádio, no final da tarde, disse, vou dar um pulo ali, entrevista o Ratinho, aqueles gravadores pequenos que tinha. Eu fui lá entrevistar o Ratinho, eis quem estava visitando o Ratinho, Lauro Búrigo, que era técnico internacional do Lages, e fez uma proposta para o Ratinho jogar. O Ratinho pediu 2 dias lá, porque ia ver com o negócio da loja. Eram 5 horas, fomos lá, botou umas 6h30 no ar com a entrevista, do Búrigo e do Ratinho. O Valdomiro Schitzer ouviu a entrevista na Rádio Cultura. Outro dia o Ratinho foi abrir a loja às 8 horas, o Valdomiro Schitzer estava lá esperando ele, era vizinho ali, morava ali no edifício ao lado, e acertou a contratação do Ratinho. Então já foi quebrado um negócio, contratar um jogador, né? Depois foram contratados mais os 3, o lateral esquerdo Celso, que jogou no Palmeiras, e o Rinaldo e o ponto esquerda Veiga, o centroavante, que vieram da Portuguesa Santista. No primeiro jogo disputado no estádio Ernesto Chileme Sobrinho, o Campo do Caxias, o JEC encantou a torcida com uma vitória de 3-1. Gols de Tonho, Fontan e Ferreira. O Ferreira relembra essa partida e conta como foi o seu gol. O meu gol contra foi o seguinte, tava um calor danado no Ernestão, né? Foi uma jogada lá do Veiga lá, eu não sei o que o Veiga aprontou na ponta esquerda lá e cruzou, bateu na zaga e a bola veio correndo. E eu vinha entrando, daqui você, tava aquele goleiro, nós pegou um bota negro dele, uma porrada, que ele pulou, mas a bola não tinha jeito de pegar, né? É muito rápido. Aí 3-1 terminou. Ali o JEC pegou. O que motivou ali, sabe, foi, o senhor viu as dificuldades que nós passávamos, né? Os 2 clubes. Aí o Hanzi Neto deu todo o suporte para nós. Nós se unimos, o Alcino Simas uniu nós. Nós chegamos no meio de campo, no vestiário lá, nós falamos, é nós, gente, é nós. Pagamento em dia, as coisas tudo em dia, a torcida nos apoiando.
juntava Caxias e Américas, era uma só, uma fusão, era o Joinville. Nós ficamos na obrigação de dar esse prêmio. Ninguém acreditando na gente. E nós falamos, é nós. É nós vamos levantar o JEC. Nós vamos levantar o JEC, essa cidade, onde nós ia, o povo acompanhava, arrastava nós. Aonde nós ia, a torcida do JEC. Aquela bandeira do JEC, o povo apoiando. É o que deu, nós se unimos, fizemos uma família, nós chegamos aqui, nós fomos campeão catarinense, essa pujança que o JEC tá. Jogadores passaram a receber em dia e a ganhar prêmios. Os pagamentos agora não eram mais vales, vinham em olerites da companhia Hansen Industrial. Nós éramos como se fôssemos funcionários, porque vinha os olerites do nosso salário, vinham direto dos computadores da Tubos de Conexões Tigre, como se fôssemos funcionários. E aí aquilo foi muito bem administrado, tinha funcionários da Tigre, que eram funcionários que administravam o JEC. João Hansen Neto, né? Filho do seu João Hansen Júnior. Me chamou lá no quarto andar, perguntou se eu gostaria de assumir as finanças do JEC. Eu disse, claro, né? A pedido seu, sem problema nenhum. Eu só impus algumas condições, tipo ter um auxiliar, ter uma escrivaninha, ter um telefone, que é muito importante, né? E prontamente ele disse, não tem problema, então você vai assumir. Você foi recomendado pelo senhor Filinto Kerber, que era o diretor financeiro da Tigre, como uma pessoa controladora. Eu era chefe de departamento pessoal da companhia Hansen Industrial. A principal coisa para o jogador naquela época era o salário, né? O meu salário foi para quase 8 vezes o que eu ganhava no Caxias. O primeiro pagamento nosso, quanto é que tu vai ganhar? R$1.500. Tudo bem, R$1.500. A gente ia lá, antigamente ia lá, assinava lá um recibo e tal. Aí veio o primeiro pagamento, R$1.500 e tal. Disse, mas peraí, aqui tem um desconto. Aqui tem um desconto, mas o combinado não foi 1.500? Não, mas tá certo, é 1.500. Não, mas isso aqui é o INSS que tu está recolhendo. E aí eles traziam o negócio do fundo de garantia. Disse, mas o que é fundo de garantia? Ninguém de nós sabia o que era isso, entende? Então o negócio começou, não, vai ser descontado, mas vai ser isso, é assim, 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 é assim que funciona. Folha de pagamento nós cadastramos no computador da Tigre, né, a folha de pagamento do time, e foi assim, uma sequência normal, né? Chegava no final do mês, a computadora emitia, nós tínhamos que introduzir os bichos, tudo por causa de recolhimento de encargos sociais, né? Fundo de garantia? A fundo de garantia, né, éramos obrigados a recolher, né? Eles eram considerados como empregados da Tigre. Foi uma mudança radical, digamos assim, porque nós passamos a receber salário em dia. Receber salário em dia, nós que recebíamos a cada 90 dias uma parte do salário, né? Começamos a receber em dia, as coisas mudaram completamente, principalmente com os bichos que nós ganhávamos durante os jogos, que aquilo fazia uma diferença grande. Eu trabalhava de enfermeiro no Hospital Dona Helena e no dia da fusão, da reunião da diretoria Caxias América na Liga de Sociedade, eles me chamaram. Eu saí de lá da reunião, já assinei o papel como empregado antes de me pedir a conta da Dona Helena, né? Porque a proposta foi boa, eu não podia perder. Foi muito, muito bom. As dívidas que o América tinha, que o Caxias tinha com salário de jogadores e outros despesas, foi tudo pago pelo Joinville Sport Clube. A diretoria nos apoiando, dando conosco no hotel, no restaurante. Aí o seu Valdomiro chegava e falava, segunda-feira de manhã passa lá que tá o bicho, pagamento, tudo em dia. Aí nós tínhamos que jogar, a torcida nos apoiando. Eu pagava meus estudos, naquela época eu estudava na Tupi, eu pagava todos os meus estudos, fazia minhas coisas, tudo com dinheiro só do bicho.
Na 11ª rodada do turno, o Joinville goleou o Guarani de São Miguel do Oeste por 8-0, numa partida no Estádio Olímpico, Campo do América. Foi a maior goleada do campeonato. Nosso time era bem superior, não tinha condição nenhuma de ele tentar, pelo menos, fazer um gol na gente, né? Então, eu não tive trabalho nenhum. O único trabalho que eu tive foi dar uma chamada lá, segurar bem a bola um pouquinho para o juiz me dar o cartão amarelo, que era para mim pegar o terceiro cartão amarelo no próximo jogo. Eu não marquei gol, mas eu fui fundamental. Eu dava muito passo, eu botava os caras também na cara do gol. Era um jogador meio técnico. Tinha força de vontade, corria, tudo. Mas eu era um jogador também que eu dava passe também para marcar. Sei que eu fiz 2 gols, o Tonho fez 5 e o Netinho, se eu não me engano, que jogava no América, fez 1. Eu sei que o Tonho realmente, aquele jogo, mostrou tudo a sua força em fazer gol, principalmente de cabeça, né? Vai atacando o tricolor, já conquista mais uma vitória. Vai atacando, bola lançada na área. Se atrapalha o goleiro Clader, pega a sombra, Tonho pode marcar mais um, chutou um golaço! Golaço do Joinville Esporte Clube. É dele, é gol de Tonho no Campeonato Catarinense. Chamado de testa de ferro pela potência nas cabeçadas, Tonho ganhou mais tarde o apelido de cabeça de ferro. Porque na hora do aperto era o cabeça que decidia. A gente cruzava e o cabeça metia. Sabe como é que é? Cada cabeçada do Tonho era um chute. Meu Deus do céu, cabecear, nunca vi cabecear tão bem, rapaz. É verdade. E chutar bem com o pé esquerdo e o pé direito. E simples, né? Ele era um pouco mais pesado, só que ele treinava muito impulsão. E ele tinha aquela testa larga dele, e ele fazia cada gol que tu achava assim, mas como é que esse cara chegou nessa bola? O Jack terminou o turno na liderança do Grupo A com 8 vitórias, 4 empates e uma derrota para o Palmeiras de Blumenau por 1-0, em Blumenau, na 7ª rodada. A única derrota diante de sua torcida no campeonato de 76 foi para o Juventus de Jaraguá do Sul. A estratégia que eu sugeri para o pessoal era a gente marcar o Fontan homem a homem, né? Que o Fontan que começava todas as jogadas, desde o tempo do Caxias, né? E daí eu peguei e me propus a grudar nele. E foi o que nós fizemos, foi o que valeu a pena. Porque daí liberava o Piava, mas o Piava era mais de destruição, mas o Fontan que era o que entrava lá, né? E aí que foi o que nós fizemos, e não ser um misto de sorte e força de vontade, a gente conseguiu anular essa jogada deles. O relógio marcando, 31 do segundo tempo de jogo, Jack 0, Juventus 1 no América. O gol foi uma saída de bola, um ataque do Joinville, que a bola sobrou no meu pé, aí eu toquei, eu vi o Nelo entrando do outro lado, e eu joguei naquele espaço que não tinha ninguém. E ele entrou sozinho de frente para o Raul saiu, ele tocou do lado. Ele sabia jogar, né? O Nelo era um baita de um centroavante. Foi uma noite inesquecível, assim. Nós tivemos... todo mundo ficou contente, foi uma alegria, né? Pela 5ª rodada do retorno, o Joinville jogou em Chapecó. Com o time desfalcado, perdeu por 1-0, gol de Ivan. Só que o Jack ganhou os pontos na semana seguinte, no Tribunal da Federação Catarinense de Futebol. O gerente de futebol, José Pereira Sagaz, especialista em bastidores, descobriu que o atacante Elusardo da Chapecoense não tinha condições de jogo. Ele entrou em campo e assinou a súmula com o nome de Sérgio Galocha, jogador que havia deixado a Chapecoense há algumas semanas. É isso que eu digo, ó. Ninguém faz nada sozinho, principalmente no futebol. Um esporte coletivo,
que tem que ter pessoas estratégicas em posições estratégicas. O Sagaz foi o grande mestre nessa questão. E todo mundo falava isso, ó, tem que dar bicho dobrado para o Sagaz, como dava para o treinador. E o Sagaz era um grande estrategista. Nessa questão da documentação, ele era um mestre. Ele foi, durante décadas, né, funcionário do JEC, e ele sempre fez o trabalho dele muito silencioso, muito técnico, mas muito bem feito, né? Na noite de 23 de junho, o Joinville derrotou o Internacional de Lages por 1-0. O gol foi marcado por Rinaldo no primeiro minuto do jogo. Fechadinho o time do Internacional. Paulinho recebendo a jogada pela direita, prepara o cruzamento para Rinaldo, olhou para a meta, preparou para chutar, bateu forte no ângulo. Gol do Joinville! Rinaldo está abrindo o placar no estádio Ernesto Chileno Sobrinho. Mal começou o jogo. Eu acho que não sei se foi Fontan, Linha ou Linha Fontan que bateram o início do jogo, e eu já recebi a bola bem adiantada na linha de campo adversária. E ali já toquei 2, 3 passes e já lancei do Rinaldo. Ele fez o gol, 45 segundos do primeiro tempo. Após esse lance, morreu na arquibancada com um infarto fulminante o ex-jogador e torcedor Abílio Silveira, o Pé de Ferro. Estava na arquibancada coberta, e houve um burburinho na arquibancada descoberta, um monte de gente correndo e tal, e não sabia bem o que era. Nós só fomos saber depois, bem mais pós-jogo, que nós fomos saber que ele tinha falecido. Né? Uma pena, uma pessoa conhecidíssima em Joinville, que teve sua passagem futebolística, né? O jornal A Notícia abriu sua edição sobre o assunto com uma crônica de Armando Nogueira. Sou um homem de alma profundamente sensibilizada e ficaria até feliz se a morte algum dia me surpreender na emoção de um gol. Ontem, o gol do JEC, logo a 1 minuto de jogo, matou uma das figuras mais estimadas do esporte de Joinville. Morreu de infarto o velho soldado Pé de Ferro, Abílio Silveira, porque seus 62 anos não resistiram ao peso de um grito que fez o povão delirar. Que golaço de Rinaldo. A bola vai para o centro do campo do jogo. Rinaldo está abrindo o placar do estádio Ernesto Chileno Sobrinho. Dizem no futebol que uma grande equipe começa com um grande goleiro. No Joinville de 1976, esse goleiro tinha nome e sobrenome. Raul Bossi, o goleiro. Raul Bossi era um goleiraço. Vai recebendo o indicador, ele girou o corpo, bateu no canto, desvia Bossi para escanteio. Para mim, que joguei com ele também, depois vi o Bossi jogar, para mim foi o melhor goleiro de todos os tempos do JEC, sabe? Para mim foi. Ele estava no auge, estava numa fase boa, né? Mas ele tinha um golpe de vista, cara, que eu vou te contar. Destaque do time, com portentosas defesas, Bossi ficou 867 minutos sem sofrer gols. Foram quase 10 partidas e quase 2 meses de disputas, de 9 de junho a 1º de agosto. Pressiona o time do Juventus, o lançamento é feito para Britinho, Joinville fechado na sua área, Britinho cruzou, Ciro pega de meia virada, a bola vai no ângulo, Bossi! Espetacular a voada do goleiro Bossi! Todo grande time começa com um grande goleiro. E na maioria das vezes o Bossi fazia o seguinte, ele dizia assim, pode abrir a barreira, eu garanto. Então, quer dizer, intimidava os batedores. E era difícil ele tomar um gol de falta. E ele não gostava de ser reserva, o Bossi gostava de ser titular. Ele muitas vezes não engessava, mobilizava o tornozelo, enfaixava bem o joelho em função de uma contusão, mas na medida do possível, ele, como é que se diz na gíria, meio se arrastando, ele queria ser o titular. Os gols, teve gol lindo do Reinaldo, do Linha, agora defesa do Bossi.
Isso aí era corriqueiro, porque o que aquele alemão pegava no gol, pelo amor de Deus. Tinha ele, tinha o Wilfried, o Bossi, os caras batiam a falta quando passava da barreira, ele com aquela mão que parecia a mão de onça, era a coisa mais linda. Inclusive, para ele pegar mais do que ele pegava, nós chamávamos ele de nariz de tomate, que ele não gostava. Aí, pelo amor de Deus, vixe. Ele ficava vermelho que nem a camisa do senhor assim, nós falávamos, e aí, nariz de tomate, misericórdia. Aí, vixe, aí não pegava mesmo. Raul Bossi, era gente boa, eu treinava sempre com ele ali, ele era brabo. O Raul Bossi, o apelido dele era nariz de tomate. Ele ficava louco, aquele alemão ali. Ele foi um grande goleiro, um dos maiores goleiros que eu tive no meu time. Ele defendia tudo, ele aguentava. Geralmente nós ganhamos muitos jogos em 76, 77, 1-0, graças a ele, que era um fenômeno. Debaixo do gol, o alemão, ele não era muito bom de sair do gol, mas agora debaixo da trave, o alemão ele pegava bem. E mais uma vez, atacando com perigo o time do Internacional. O Joinville tenta cercar de um lado, de outro. Zezé preparou, chutou da entrada da área. Posse! Segura firme o goleiro tricolor. Naquele tempo era o juvenil, o aspirante e o profissional, né? Então eu treinei pelo profissional, mas me viram muito novo, botaram no juvenil. E já fiz 2 jogos no juvenil lá, já gostaram. Era amistoso. Aí queriam me levar pro juvenil. Queriam me levar pro Grêmio, o Grêmio ia pro juvenil. Não, pro juvenil. Juvenil não. Quem sabe, né? Aqui fez história também, né? Marcou no Joinville, até 82, né? Não, até o ano de 82, né? Mas eu ainda jogava mais. Eu parei porque quebrei a perna. Num jogo, num lance goladinho. No sábado, uma regressão que eu ia jogar, aí num buraco, uma brincadeira, quebrei a perna esquerda aqui. Então, fiquei quase 1 ano parado. Aí engordei um monte e resolvi parar. A boa campanha também no retorno fez com que toda a cidade se unisse em torno do Joinville Esporte Clube, deixando em segundo plano a antiga rivalidade entre caxienses e americanos. O torcedor estava ávido do Joinville por torcer. Apareceu o Joinville, todo mundo olhando desconfiado, alguns contra torcedores, a imprensa não, mas alguns torcedores mais fanáticos da América foram contra a fusão. De repente, aqueles resultados, 6 vitórias em seguida, iam esperar o time na BR, era uma festa desgraçada. Foi uma explosão na cidade, a verdade é essa, uma mobilização, uma explosão, porque tinha um time ganhando, né? E tinha aquele negócio que quem fosse campeão catarinense teria a vaga para o brasileiro, não era o ranking hoje, era o campeão do estado. Depois teve lá esse campeonato da Arena, que tiver até 90 e poucos times, mas naquela época era assim, então ia para o brasileiro. Então, essa empolgação toda na cidade. A cidade inteira acompanhou, brigou e lutou junto, trabalhou junto com nós, porque a torcida, quando incentiva, é um jogador a mais. Depois que fez a fusão, que o Joinville começou a ganhar, aonde o Joinville ia a turma ia tudo. 2, 3 anos atrás. Quando o Joinville ganhava o jogo, parecia que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Os carros desfilavam pela cidade. Quando o Joinville ganhava do Figueirense lá em Florianópolis, ou ganhava do Criciúma lá em Criciúma, a torcida esperava na entrada da cidade. Otto Kaderf, praticamente até o cemitério, dos 2 lados era só com bandeira e foguete e batucada, entendeu? A gente vinha pelo Otto Kaderf, ali pela Otto Kaderf de madrugada, 1 da manhã, 2, as pessoas abriam a janela e balançavam a bandeira do Joinville, isso arrepiava a gente, sabe? De tão emocionante que era, eles aguardando a vinda do clube vencedor numa partida, principalmente contra os rivais, que era Avaí Figueirense. O Joinville terminou na frente também na final do retorno. Na soma das 2 fases, foram 15 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. A fase semifinal seria disputada por 6 equipes, 3 em cada chave. A, Jeque Avaí e Marcílio Dias. E B, Juventus de Rio do Sul, Figueirense e Carlos Renault de Brusque.
frente. Um time vai para frente quando ele tem torcida, tem sócios que se comprometem com o time. Isso a gente percebeu no começo e por isso ele foi forte, unido a Deus sempre. Depois do encerramento da primeira fase do Campeonato Catarinense de 1976, uma série de protestos e recursos de clubes que pleiteavam pontos junto aos tribunais de justiça desportiva paralisou a competição por tempo indeterminado. Santa Catarina disputava um campeonato estadual muito importante porque do seu resultado, da classificação do campeão, sairia o representante de Santa Catarina no primeiro campeonato nacional que ia ter a participação de todos os estados brasileiros. Também era um aperfeiçoamento da disputa nacional. Para isso tinha que ter um campeão. E o campeonato catarinense chegou num impasse, em que não se resolvia a questão com uma discussão no Tribunal de Justiça, discussão no Conselho de Representantes dos clubes, e a tendência verificada era de que o campeonato, nesse impasse, não terminaria. Ficaríamos sem um campeão. Os clubes decidiram, então, pedir uma virada de mesa, aumentando um clube classificado em cada chave de 3 para 4 clubes. Mas Joinville, Avaí e Juventus de Rio do Sul não concordaram. Essa foi a razão que levou o governo do estado a intervir no processo, a rigor a requerimento de vários desportistas, especialmente da atuação do secretário Fernando Bastos, que era apaixonado pelo futebol. O jornal O Estado conta em reportagem que numa reunião em um domingo à noite no Palácio da Agronômica, sede do governo do estado, ficou oficializada a virada de mesa. O encontro teve a presença do governador Antônio Carlos Conder Reis, do presidente da Federação Catarinense de Futebol, José Elias Giuliari, e de presidentes de clubes. O Giuliari expôs a dificuldade que ele tinha, porque a decisão do Tribunal de Justiça acabaria desaguando numa questão judicial no Tribunal de Justiça. E o Conselho de Representantes requereria, para mudar qualquer coisa no regulamento, unanimidade dos seus representantes, que não havia. Havia uma parte desse Conselho que não concordava com essa mudança no regulamento que permitiria, com 4 representantes, o campeonato ir até o seu final. Em razão disso, a única possibilidade era apoiarmos uma decisão do Giuliari que adotaria uma nova regra transitória para o final do campeonato. No dia seguinte, ainda segundo a reportagem do jornal O Estado, uma reunião na sede da FCF, com menos de 5 minutos, decidiu pela continuidade do campeonato com 4 clubes em cada chave. A nota oficial da Federação Catarinense de Futebol, comunicando a decisão, foi assinada pelo presidente José Elias Giuliari e pelos 3 secretários de Estado, Salomão Ribas, secretário de Educação, Fernando Bastos, secretário do Trabalho, Nicolau Malburg, secretário dos Transportes. E eu fui convocado porque o Conselho Regional de Desportos era vinculado à Secretaria da Educação. Giuliari, numa declaração ao jornal O Estado, deixou uma frase emblemática: "Sou contra, mas não posso ser contra todos." O JEC foi contra e publicou uma nota forte de repúdio nos jornais, mas decidiu continuar a competição. O Joinville perdeu para o Marcílio Dias por 2-1 na terceira partida do quadrangular semifinal. Para manter as chances de ir à final do campeonato, teria que vencer o Internacional em Lages. Com o apoio da diretoria, a torcida tricolor organizou uma verdadeira invasão a Lages. Foram mais de 30 ônibus e 100 carros particulares.
Uma coisa que chama atenção são os ônibus coletivos. Esses ônibus normalmente não saíam muito da comarca aqui, né? São os ônibus da Transtusa, da Gideon. Eu sei que a gente saiu ali da Rua do Príncipe, era umas 5 horas da manhã, para chegar na hora do jogo lá em Lages. A gente sabia que ia torcedor, mas na verdade aquele jogo foi um espetáculo. Quando nós entramos em campo, nós vimos uma torcida aplaudindo de uma forma tão violenta o clube que a gente ficou até estranhando. Aquela lateral lá do estádio do Inter lá, do lado da geral, assim, era mais torcedor do Joinville. Tinha mais gente de Joinville do que de torcedor do Lages. É que aqui a bancada geral do estádio do Internacional de Lages estava todo ocupado pelo torcedor de Joinville, com camisas vermelha, preta e branca. Em torno de 1.000 pessoas invadiram Lages para esse jogo, que era de suma importância para o Joinville continuar no campeonato. Saímos atrás, perdendo de 1-0, mas a torcida sempre nos incentivando, a maioria dos torcedores lá era do Joinville. Estamos no segundo tempo de jogo. O tricolor precisa virar o jogo para cima do Internacional. 1 para o Inter, 0 para o Joinville. A mobilização dos mais de 1.000 torcedores deu certo. De virada, num domingo chuvoso, o Joinville derrotou o Inter por 2-1 e encaminhou a classificação para a final. Vem escanteio para o tricolor. Lá vem Ratinho para a cobrança do jogo. A bola na área da primeira trave. Veio de cabeça. Entrou. É gol! Uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Eu fiquei na área, desviei a bola de cabeça para o gol. Empatamos o jogo. Foi um jogo muito bom. Nós começamos perdendo, né? Viremos o jogo. Correria danada, não precisava ganhar. Eu sei que o Veiga empatou e eu fiz o segundo gol. Foi um escanteio que o próprio Veiga cobrou e a bola veio rasteira. Eu sei que um jogador do Internacional furou e eu entrei indo de frente, encontra a bola e chutei e fez o gol da vitória. Uma confusão na área do Internacional. É agora quem é que vem no carrinho. Gol! Tricolor! Fontan depois de uma confusão na área. Foi o dia que eu não era um jogador de vibrar muito quando fazia os gols, mas aquele jogo, aquele gol, eu saí gritando em direção à torcida do Joinville Esporte Clube, que tanta alegria e vontade de desabafar e dizer que o Joinville poderia estar já no primeiro ano no Campeonato Catarinense de 76. Depois daquele jogo, nós nos inflamamos de uma maneira de que era difícil segurar aquele time. Tivemos a convicção disso depois daquele jogo. Na época eu me lembro que foi algo assim que não era comum. Tanta torcida acompanhar um clube, até mesmo Florianópolis, tal, não tinha esse tipo de tanta gente acompanhando o clube, quer dizer, ali já tinha dado certo, né? Depois, em casa, o Jack venceu o Avaí e o Marcílio Dias e garantiu vaga na grande final contra o Figueirense, primeiro lugar na outra chave. A rivalidade interior versus capital seria colocada à prova na final entre Joinville e Figueirense. O clube, com menos de 10 meses de fundação, enfrentaria o representante de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi em Joinville. Vitória de 1-0 com gol de Fontan, no campo do Caxias. Vai correndo atrás da bola pela ponta, Ratinho, evita a saída pela linha de fundo, cruzou, quem aparece, Fontan, chutou forte, gol! Gol! Campo totalmente cheio, lotado, e já saindo com a vitória em cima de um rival que era o Figueirense, sabendo que o segundo jogo tinha que ser em Florianópolis, a gente fez de tudo para ganhar aquele jogo e infelizmente a gente teve essa vitória. Fontan disputou todos os 35 jogos da vitoriosa campanha do Joinville, sem ser expulso, suspenso por cartões ou substituído. Marcou 14 gols no campeonato. Fontan jogava com a 10, meio esquerdo, chamado antigo ponta de lança, dentro na área, fazia muito gol. Esses homens faziam uma diferença. Um time realmente muito alinhado, né? Um time de muita boa qualidade. Fontan é um cara fantástico, educado,
não alterava a voz, podia, conversava passivamente. E quem conversa passivamente, ele transmite educação. O outro lado ele tem que vir com a educação também, é uma coisa lógica. Na artilharia era Tonho e Fontan. Piava, jogava na cabeça de área, mas o mais que aparecia do time de Joinville era o Tonho e o Fontan. Que o nosso campo era excelente, né? Piava, Fontan dispensa comentário, né? O Fontan era um craque, o Piava também era um baita de cabeça de área, que diz hoje em dia, né? Naquele nosso tempo era centro médio. E eu fazia o meu feijão com arroz lá na meia direita, né? Ele era um cara tranquilo, calmo, cara educado. Então era muito importante para nós. Um cara fora de série, em termos de conduta perante a nós. Até hoje eu me arrepio assim, porque o Fontan foi o grande capitão. As emoções da reta final do Certame 1976 do Orlando Scarpelli em Florianópolis. Se vencesse o segundo jogo na capital, o Jack seria campeão. Segundo jogo na capital foi amarrado o jogo, nós conseguimos segurar a partida, o Figueirense até foi um pouco melhor durante a partida, mas nós seguramos o resultado. Numa partida tensa, com lances violentos, deu empate em 0-0. Aponta o centro do gramado, o árbitro Docídio Vanderlei Bosquilha termina o jogo. 0-0. Quase o Joinville Esporte Clube consegue o seu primeiro título. Faltou o gol. Faltou o gol. Foi um jogo dificílimo, né? 0-0, mas infelizmente não conseguimos fazer um golzinho para ser campeão daquele jogo. Foi muito disputado. Um 0-0 que não contentou nem a nós, nem a Figueirense, e muito menos o torcedor. Porque depois do jogo, na saída do estádio, o ônibus foi apedrejado. Porque quando nós íamos para a capital, a torcida também cercava o ônibus, cercava o hotel e dizia, aqui você não... Eles vinham e intimidavam minha mãe. Na saída do estádio do Figueirense, no Estreito, a caravana de torcedores do Joinville foi agredida pelos torcedores do Figueira. Momento ruim. Dos 31 ônibus das empresas de Joinville, 24 foram apedrejados. Pelo menos 2 torcedores foram hospitalizados. Nós estava o ônibus passando, aí tinha um muro meio... Era baixo, não era muito alto numa residência. E ali, um terreno grande assim, aí tinha um monte de torcedor ali com pedra jogando no nosso ônibus. Nós gritamos, o motorista parou, nós descemos. Nós tudo correndo em cima dos caras, os caras correndo. Botamos os caras a correr. É coisa do futebol de antigamente. A gente não tinha medo de ninguém. Sabe como é que é? Jogar contra tal lugar. A gente não dizia, pô, vou jogar em Florianópolis, vou jogar aqui. Vamos lá. Como naquele tempo uma vitória valia 2 pontos, o empate 1, e o jogo era melhor de 4 pontos. Consequentemente, nós teríamos que fazer uma outra partida em campo neutro. Seria necessário um terceiro jogo em Itajaí no meio de semana. O empate favoreceria o Jack. O Figueirense é o time que a gente gostava de jogar com mais garra, com mais vontade para derrotá-lo. Era o melhor clube na época, Havaí e Figueirense eram os melhores clubes do estado, né? Na véspera do terceiro jogo, o Juventus de Rio do Sul, segundo lugar na chave do Figueirense, ganhou um protesto no tribunal contra o Carlos Renault, escalação irregular de jogador, e garantiu o direito de disputar a final com o Joinville. Trouxe uma frustração porque trouxe uma preocupação, porque dentro do gramado o time tinha conseguido o seu objetivo, né? O que aconteceu? Ter mais uma final, poderia aí passar mais tempo e tal, e não se saberia exatamente como ia ser esses 2 outros jogos, né? Essa foi uma frustração, uma preocupação, digamos assim, né?
o Joinville teve 2 decisões, não por culpa do Joinville, mas sim por culpa dos tribunais. O Figueirense seria o primeiro adversário, depois foi desclassificado e aí entrou no seu lugar o Juventus de Rio do Sul. O Joinville, que estava a um empate do título de campeão, teve que disputar uma nova final, dessa vez com o Juventus de Rio do Sul. Ficasse o Figueirense para nós era até melhor, porque nós íamos ter que jogar mais 2 partidas contra o Juventus, e o Juventus estava bem na parada. O Juventus não chegou à final do campeonato, tinha uma boa equipe, né? Mas, sabe, o que eu percebo é que em nenhum momento o grupo chegou a esse ponto de já somos campeões. Não, já que chegamos aqui agora, nós temos condições. Ainda mais que já com o Figueirense já havia sido uma vantagem, né? Mostrar a força do Jack. E o Jack assim estava embalado, as coisas estavam se encaixando, fechando. Era um pouco era não só a competência, como também a sorte, né? Que todo clube que vai ser campeão precisa, né? Então o Jack estava acompanhando isso. E a gente sentia um pouco os ventos voando mais para o nosso lado, mais positivo para o nosso lado. O time do Juventus era um time cascudo, era um time forte, um time, e dentro do estádio lá do Alfredo João Crick, eu lembro muito bem disso, porque o campo deles era o melhor gramado do estado, era muito difícil a gente ganhar dos caras lá. A mudança fora de campo não tirou a concentração e otimismo dos jogadores do Jack. Nos quartos da concentração, inclusive no quarto que eu estava concentrado, só jogadores dizendo da importância de que era aquele jogo, de o clube no primeiro ano ser campeão do estado. Em campo, o time mostrou técnica e raça e saiu na frente no primeiro confronto no dia 3 de outubro de 1976. Vamos lá, Joinville. João recebendo a jogada, prepara o lançamento para a linha, vai passando pelo Mauro, tocou por cima do goleiro Wilson, a bola vai entrando, é gol! Gol! Tricolor é do Joinville Esporte Clube, é o apagar das luzes em Rio do Sul, gol de linha, vai no alambrado, tira a camisa, comemora, é a camisa do Joinville Esporte Clube. Eu confirmo 43 minutos, 43 do segundo tempo de jogo. E agora no placar, Joinville 1, Juventus 0. Então ali quase que deu uma certeza do título aqui na outra semana. Esse jogo marcou muito para mim. Esse jogo aí foi aos 44 do segundo tempo. Uma bola, acho que foi o Fontan que jogou para mim. Aí disputamos e o back deles, que era o Mauro. Eu acho que ele sentiu uma contusão na jogada minha. Ele deu uma vacilada e eu antecipei ele, a bola estava picando e o goleiro tinha saído do gol. E eu toquei por cima. Hoje, se fosse assim, como a mídia hoje em dia é grande, esse gol seria gol de fantástico, porque quando eu vi o goleiro sair, eu toquei por cima dele também. E a bola entrou aos 44 do segundo tempo. Na minha trajetória no Jack, foi o mais comemorado por mim e eu me lembro até hoje. O Linha fez um belíssimo gol por cobertura, praticamente no meio do campo, e conseguimos ganhar de 1-0. Foi um jogo extremamente importante, mas como eu disse, depois do jogo que nós fizemos lá em Lages e conseguimos a vitória, nós estávamos cientes de que poderíamos conquistar o título. Graças a Deus eu fiz 2 defesas boas, dei moral para a equipe, e inclusive o gol que saiu, eu que dei o chutão, né? O Tonho deu a cabeçada, eu lançando por linha, a linha entrou na cara do goleiro e fez o gol, ganhamos de 1-0. Foi importante que se a gente empata lá, já teria o terceiro jogo, né? Estamos ganhando o próximo jogo. Foi importante aquela vitória. A possibilidade da conquista do título deixou a cidade empolvorosa. A semana foi de ansiedade e expectativas.
Com todos os ingressos vendidos antecipadamente, o estádio do América ficou completamente lotado. A minha oração sempre era para que fosse um jogo bem disputado, e que ninguém se machucasse, que fosse um jogo realmente um esporte que realiza as pessoas. O homem não foi feito para ficar parado. Pessoas corretas, no lugar correto, a tendência é que as coisas aconteçam também dessa forma. Mas acho que quando o trabalho é bem feito, quando todos se dedicam, os resultados também aparecem. Nem sempre no futebol é assim, mas na vida é assim. Sabe que toda decisão é detalhes, né? São pequenos detalhes. E aí o Alcino nisso, gostaria de deixar bem registrado aqui. O Alcino era um estrategista nato. O Alcino era um estrategista nato e que fez toda a diferença no primeiro título do JEC. Eu quero que fique bem registrado isso. A torcida do Joinville Esporte Clube faz uma grande festa. O estádio está lotado. Vamos lá. É um grito de gol que precisa para o primeiro título. O título do Certame 1976. O que aconteceu naquela tarde de domingo de 10 de outubro está registrado para sempre na história. Ônibus especiais foram colocados do centro até a rua Edgar Schneider. A mobilização para levar o torcedor até o estádio. Foi lá a grande final. Aí eu estava com meu filho, das arquibancadas do América Futebol Clube, quando o Joinville jogou e decidiu o título com o Juventus. Estava de costas até para a entrada do vestiário, porque o vestiário ficava embaixo das arquibancadas do América Futebol Clube. E eu sentia aquele cara bater aqui no meu ombro, né? O Alcino, aí nos abraçamos e tal. Chegou o grande momento, hein? Chegou o grande dia. Você quer entrar para assistir a preleção? No meio da preleção, uma coisa que me marcou bastante. Ele pegou uma camisa do Joinville Esporte Clube, segurou numa das mãos e olhou para cada um dos atletas que estavam ali e dizia: vocês pensam que vocês estão aqui por causa de vocês? Essa torcida que grita aí em cima, eles estão aqui por causa desta camisa. E esta camisa vocês não podem deixá-la cair. E abria a mão, a camisa que ele segurava com a outra mão. Está entendendo? E segurava de novo. E repetia: vocês não podem frustrar esta cidade. Esta cidade está aqui gritando. Vocês estão ouvindo? Eles estão gritando, não é por causa de vocês, é por causa... Olha a responsabilidade que vocês têm. Vocês têm uma responsabilidade com a cidade de Joinville e com esta camisa que vocês não podem deixá-la cair. O relógio está marcando 34 minutos do primeiro tempo de jogo. Bola passada para Viga. Lança para Tonho. Tonho prepara para a finalização. A batida cruzada passou pelo goleiro Wilson. Entrando. É gol! Gol do Joinville Esporte Clube. É gol de Tonho. 1 para o Joinville, 0 para o Juventus. Eu estive presente naquele jogo. Não perdia não. E isso foi uma emoção muito grande. O meu cronômetro marca 45 minutos, é a segunda etapa de jogo. A vitória vai se aproximando, 1-0 para o Joinville. O Juventus parece não ter forças para a reação. É gente de norte a sul, de leste a oeste da Manchester catarinense, aguardando com ansiedade este primeiro título. Aponta ao centro do gramado, levanta os braços, José Faville Neto. Termina o campeonato catarinense de 1976. O Estádio Olímpico está em festa. Há uma imensa mistura de emoção, risos, lágrimas e a imensa alegria de todo o povo de Joinville. Termina o jogo no Olímpico. O Joinville é o grande campeão catarinense do ano de 1976.
Quando o juiz apitou o final, eu sei que estralou o alambrado. Veio abaixo do Campo do América, da geral. Entraram aquela multidão de gente, mas eram tanta gente, eu saí de sunga, perdi a corrente, tiraram a meia, tiraram a chuteira. Foi uma euforia fantástica. A chuteira, a meia, eu não fiquei com nada naquele dia. Me deixaram só de sunga, até meia me levaram. Tudo. Essa camisa aqui, inclusive nessa foto que está ali também, eu enfiei dentro do calção na hora, porque eles me tiraram tudo, só deixaram de calção. E eu enfiei a camisa dentro do calção e é essa camisa que eu tenho aqui até hoje. A camisa que eu joguei a final. Tomamos um gol, infelizmente, no primeiro tempo, aos 38, gol do Tonho. E perdemos um jogador, o nosso centroavante. Fizemos uma grande partida, saímos de cabeça erguida, o Joinville mereceu o título pelo time que tinha, pela estrutura que tinha, pela torcida maravilhosa que tem também. E boa parte do plantel desfilou em cima daquele caminhão, deu uma volta pelo Boa Vista, Aririú, toda essa região aqui pela João Colim, para voltar outra vez para o estádio. Aquilo ali foi até a família, nessa época até a minha família acompanhou. Mas o reconhecimento do público com quem participou dessa conquista foi muito significativa e muito calorosa. Eu fico muito orgulhoso de ter participado disso. E depois a volta ao centro foi todo mundo a pé, desfilando pela João Colim, indo até o centro, que era o local de concentração. E ali foi a grande festa e depois se estendeu madrugada adentro. E é claro, com uma cidade tipicamente, na época, ainda bem germânica, é claro que não faltou esse chope. Então foi uma festa muito grande. Me lembro que eu desapareci de cá 3 dias, minha mãe quase morreu aqui. E eu estava na cidade. Meu Deus do céu. 7 meses depois de seu primeiro jogo oficial, o Joinville conquistava o título de campeão catarinense de 1976. Isso é o sonho que em qualquer profissão tu consegue os resultados, né? E o dever está cumprido, né? Eu me propus a isso, a gente trabalhou juntos, a gente fez, mas a gente conseguiu o que queria. É uma parte da história da gente, da vida da gente, que a gente tem que guardar assim, bem guardadinho, né? Porque foi muito bacana, mas muito bacana mesmo. Então saber que se hoje ele existe, o pedacinho inicial, tu estava lá. O Jornal de Joinville foi o único jornal da cidade que circulou no dia seguinte trazendo o resultado. E naquela publicação, eu tenho a minha lembrança bem marcada, porque foi um dos únicos textos que tem a assinatura com o meu nome. O garoto lá, já pensando talvez no futuro, deixou a sua marca. Poucos clubes fizeram fusão e foram campeão. O Jack deu sorte, no primeiro ano já foi campeão. E podia dar uma zebra, não dar certo, mas deu certo. Sentimento é só de saudade, com certeza. O que é bom não volta mais. O Joinville começou, foi criado, ganhou, foi campeão e dali partiu para grandes conquistas. Quer dizer, todos cresceram juntos, né? Esse patrocínio, essa vontade de criar um time de futebol de Joinville, que nasceu lá com o meu avô, com o meu tio, com o meu pai, ajudou muito a trazer a marca para mais perto da comunidade de Joinville, né? E óbvio que as conquistas foram ajudando essa memória afetiva da população linkar a marca Tigre com o nascimento do Jack, né? Deixa saudade. Deixa saudade. Foi um ano maravilhoso, um dos anos mais maravilhosos do meu tempo de futebol. Ficar campeão no primeiro ano é uma coisa para ninguém botar defeito, né? O futebol é o melhor meio ambiente para se usufruir da vida, né? O primeiro ano do Joinville foi um sucesso, né? Florianópolis, por exemplo, dificilmente ganhava de Caxias e América. Eram 2 times muito fortes. E aí nasceu o Joinville, bom, aí está a chance agora de ganhar. Que nada, fizeram um time melhor do que os 2 juntos. Enfim,
o Joinville virou realmente uma grande potência de futebol catarinense. Esse título de 76 foi a que deu essa força, essa injeção de ânimo para o Joinville. Cada ano que passava, melhorava o seu plantel. A gente agradece a eles por terem proporcionado essa alegria para a cidade. Realmente, quando o esporte está no auge, une muito mais a cidade. Nós fomos campeão e eu marquei gol decisivo, então isso aí foi o que eu mais marcou na minha carreira. O Jeque, para mim, foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu na vida. Me premiou pro resto da vida. Mas o Jeque foi uma coisa assim, brilhante. Deus me deu um prêmio significativo pro resto da vida. Não é qualquer time que tem esse privilégio de dizer que nasceu campeão. O Joinville teve, lá em 1976, com a fusão dos dois clubes da cidade, nós tivemos um Joinville, logo no primeiro ano de existência, conquistando o título catarinense. Depois de lá, nós vimos toda a história vitoriosa que o Joinville Esporte Clube teve dentro do futebol catarinense e do futebol nacional. Conquistas. E é assim que nós vamos ter um Joinville Esporte Clube campeão no futuro. E foi isso. Eu, torcedor tricolor, nasci campeão. Sem pedigree, nasceu pra campeão. O Jeque tem que rola bola, cheio de emoção. É líder isolado no meu coração. Jeque nasceu campeão, nasceu com a taça na mão. O Jeque faz a finta, pinta o 7, mete gol. E o grito da galera é gol. Sua história gloriosa nos idos de 76, na cidade dos príncipes, na cidade das flores, nascia o tricolor dos tricolores. No coração do povo já fervia paixão por ele que se chamaria Joinville Esporte Clube. Esse coelho, meu irmão, já nasceu com vocação pra campeão. Jeque nasceu campeão, nasceu com a taça na mão. O Jeque faz a finta, pinta o 7, mete gol. E o grito da galera